período de alfabetização é uma fase em que a criança está adquirindo diversas habilidades linguísticas. Então, nesse sentido, essas habilidades que são necessárias para que a criança aprenda a ler e a escrever envolvem, por exemplo, a compreensão de que os elementos do mundo eles são nomeados através de palavras. Essas palavras elas são compostas por pequenas partes, que são as sílabas, a compreensão de que as palavras elas também têm uma métrica, ou seja, elas podem ser pequenas, grandes, enfim, diversos outros conceitos são aprendidos aí nesse período de alfabetização. Meu nome é Indara, eu sou psicopedagoga do CID e estou aqui para trazer algumas dicas práticas de atividades que podem ser realizadas com crianças de 4 a 6 anos ou qualquer outra criança que esteja no período de alfabetização. O primeiro grupo de atividades são as atividades de escuta. Essas atividades elas vão ser úteis para que a criança desenvolva uma escuta mais atenta, uma escuta mais ativa. Elas também contribuem para que a criança desenvolva ali a sua concentração, aprimore a sua atenção voluntária, que são capacidades cognitivas que estão sendo desenvolvidas nesse período também da primeira infância. A primeira atividade ela é a leitura em voz alta. Então, como o próprio nome já diz, consiste em fazer uma leitura oral para a criança. Essa leitura ela pode ser de um livro completo, pode ser uma leitura fracionada em capítulos que podem ser lidos diariamente, pode ser a leitura de uma poesia, de um texto rimado. A forma é você que escolhe. Isso vai depender também da faixa etária da criança e da capacidade que ela já está desenvolvendo de concentração por minutos consecutivos. A leitura em voz alta, ela traz alguns benefícios, como por exemplo, o enriquecimento do imaginário, a partir da imaginação que a criança começa a desenvolver, pensando ali nos cenários, nos personagens daquela história. Também a capacidade de concentração, quando ela está ali tentando compreender, perceber os detalhes do que está sendo lido na história. A ampliação do vocabulário, quando a criança tem contato com palavras e expressões que ela ainda não conhece. O contato também com diferentes emoções e contextos. E, por fim, o desenvolvimento, o fortalecimento do vínculo afetivo entre o adulto leitor e a criança. Para que a leitura em voz alta seja desenvolvida de forma efetiva, nós trazemos aqui algumas dicas que podem ser utilizadas no momento da prática dessa atividade. Como, por exemplo, número 1, na leitura em voz alta, as expressões elas são fundamentais. Então, faça uma leitura expressiva, faça as entonações das falas dos personagens, por exemplo, as onomatopeias também, que são os sons externos, os sons dos animais, os barulhos dos meios de transporte. Então, tudo isso começa a ser observado pela criança e ela também observa essas variações de modulação na nossa voz, ela começa a perceber as diferentes emoções que podem estar ali impressas nas nossas vozes. Ela percebe que existe a possibilidade de falar com mais doçura, existe a possibilidade de falar com um pouco mais de rispidez. Então, tudo isso vai ajudando ela a compreender as emoções que estão ali colocadas naquela história e também a distinguir essas diferentes emoções, esses diferentes diálogos que estão contidos na história. Respeite as pontuações. As pausas, elas são importantíssimas para a compreensão do que está sendo lido. E, além disso, a partir dessa leitura correta, com a pontuação adequada, as crianças vão começando a criar referência para quando for a vez delas de fazerem suas leituras. Outra dica interessante também é conversar com a criança, repercutir, conversar sobre o que foi lido, sobre a história, sobre como ela está interpretando a história. Isso é interessante para que ela crie o gosto pela leitura, para que ela se envolva com as histórias e com esse momento, que é também um momento de criação de vínculo, de fortalecimento de vínculos afetivos com a criança. Agora, vamos à prática. Estou aqui com o livro Lá Vem o Ratinho Carteiro, de Mariana Dubuc, da editora Melhoramentos. Vamos à história. É manhã de segunda-feira. O ratinho carteiro começa seu dia de trabalho. Ele empilha encomendas e cartas e pega a estrada com seu carrinho. Ele faz a sua primeira parada na casa do senhor Urso, que esperava uma carta da sua tia Marta. Ele entrega um grande pacote para a família Coelho. Ufa! Ainda bem que não tem nada para a Dona Serpente.
estou aliviado, pensa o carteiro ratinho, meio ressabiado. Na casa dos passarinhos é preciso subir nas alturas. Felizmente, o ratinho carteiro não sofre de tonturas. Como de costume, avelãs e mais de 1 quilo para o senhor esquilo. Chega a hora de descansar na casa do amigo dragão. O ratinho dá uma parada para saborear uma salsicha assada. Dona Topeira acorda para receber sua encomenda. Ai, obrigada, ratinho carteiro. Um doce torrão de açúcar para as amigas formigas. Dona Tartaruga, sempre atrasadinha, recebe lindo patins para sua casa sobre rodinhas. Em seguida, uma parada na casa dos crocodilos. Puxa, vou me molhar um pouquinho. Para entregar as encomendas, o ratinho carteiro não recua diante de nada. Ele topa qualquer parada. Glu-glu, bom dia, senhora polvo. Olhem, aquilo é bom demais. Os peixes estão brincando de esconde-esconde nos corais. Ufa, finalmente voltei para um lugar seco. Uma cartinha para a Dona Mosca e um pacote para o Senhor Lobo. Não quero ouvir nenhum pio na casa dos morcegos. E na casa dos pinguins? Lá faz muito frio, tão grande assim, nunca se viu. O abominável Homem das Neves recebe tortinhas de sua amiga Rosinha. Bom apetite! Agora é preciso descer. Zum! Já vou indo, cabras alpinas! E muito bom dia, meninas! E esse pacotão dá um pouquinho de medo, pensa o ratinho. Pronto, agora só falta entregar uma encomenda. Para quem será que é? Para o meu filho Chiquinho! Feliz aniversário, meu ratinho! Fim. Agora o exemplo de uma leitura não dinâmica. É manhã de segunda-feira, o ratinho começa seu dia de trabalho. Ele empilha encomendas e cartas, pega a estrada com seu carrinho. Ele faz sua primeira parada na casa do senhor Urso, que esperava uma carta de sua tia Marta. Perceberam a diferença? A entonação que nós damos à leitura das palavras, o prazer que nós demonstramos em ter esse momento com a criança fazem toda a diferença na consciência fonológica, no enriquecimento dessa consciência, no prazer e no gosto que essa criança vai desenvolver pela leitura. A segunda atividade, ela é muito simples, mas também pode ser muito útil para o desenvolvimento de algumas habilidades que fazem parte do processo de alfabetização, como o desenvolvimento da escuta, a percepção e distinção de diferentes sons, que seria aí um refinamento da consciência fonológica. A atividade é o seguinte: você irá reunir diferentes áudios de diferentes sons. Por exemplo, o barulho da chuva, uma salva de palmas, o latido de um cachorro, a buzina de um carro. E basicamente você irá reproduzir esses sons para a criança sem que ela veja as imagens correspondentes a eles. Por exemplo, você pode vendá-la e reproduzir os sons para que ela descubra, para que ela adivinhe qual é o som. E aí você vai conduzir esse momento da forma mais dinâmica, mais divertida possível e pedir para que ela acerte. E aí no desenvolvimento da atividade você vai fazendo as observações e as mediações necessárias. Agora nós vamos trazer atividades que estão relacionadas com as rimas e aliterações, que são recursos linguísticos muito comuns nesse processo de alfabetização. E essa atividade se chama Quem é o Intruso? Basicamente, essa atividade consiste em, como você está vendo na tela, dispor 4 figuras, onde 3 dessas figuras vão ter uma relação ou de rima, que é basicamente a semelhança dos sons no final da palavra, ou de aliteração, que seria a semelhança dos sons no início da palavra. E aí, 3 dessas figuras vão ter uma relação de rima ou aliteração e uma delas não. Por exemplo, apito, almofada, anel e cama. E aí você vai apresentar para a criança, enfatizando o nome de cada uma dessas figuras ou pedindo para que ela identifique o nome dessas figuras e em seguida você vai perguntar quem é o intruso, quem é que não está combinando com os nomes que foram lidos anteriormente. E aí você pode apresentar isso em diversos momentos, em diversas atividades
E para facilitar esse processo, você pode inclusive fazer uma estrutura de cartões. Você pode plastificar essas imagens e utilizar em diversos momentos, como brincadeira de jogos fonológicos. A segunda atividade, ela se chama O Mestre Mandou. Então ela consiste, em primeiro lugar, na primeira etapa, você vai fazer a leitura de um texto, de um livro, de um poema, e a partir dessa leitura você vai escolher palavras. Por exemplo, a primeira palavra pode ser cavalo. Então a criança vai ser orientada a procurar na casa ou em cômodo específico elementos, objetos, móveis que combinem, que rimem ou que tenham a literação com a palavra cavalo. Então, por exemplo, a criança pode identificar cadeira, caneca, cama, e aí você vai contextualizando e orientando ela na busca e na percepção desses sons, de quantas sílabas a palavra cavalo tem, como é o som da sílaba inicial, como é o som final dessa palavra, e nisso a consciência fonológica vai sendo trabalhada. Então é isso. Essas 4 atividades elas podem ser muito úteis no processo de aquisição de leitura e escrita por parte da criança. Se você gostou, nos siga no nosso Instagram, lá nós colocamos algumas dicas, falamos sobre desenvolvimento infantil e alfabetização. Se inscreva também no nosso canal. Se você tem dúvidas, coloca aqui nos comentários e você pode ficar à vontade também para sugerir atividades que você conhece ou que você realiza em casa com a sua criança. Obrigada e até a próxima!